Olá! Hoje nós falaremos sobre o livro Pequenas Hemorragias, de Moacir Fio. Pequenas Hemorragias é uma antologia de contos, ou seja, Moacir escreveu várias histórias, vários contos, escolheu, fez uma curadoria e colocou os contos que tinham uma temática parecida dentro deste livro. Esse livro é considerado um livro de horror, tá? Apesar das discussões, né? Será que é, não é? Eu considero sim um livro de horror. Mais pra frente eu explico por quê. A escrita do Moacir é uma escrita muito simples, e não digo isso para desfavorecer a escrita dele. Na verdade, por ele optar pela simplicidade, pela forma como as pessoas falam de forma crua e de forma muito real, isso passa uma certa realidade. É como se cada história que tivesse aqui tivesse realmente acontecido no mundo real. É muito interessante a gente ver que o discurso, o vocabulário, a prosa segue uma naturalidade muito forte. E isso é um dos pontos muito positivos desse livro. Talvez por essa naturalidade no discurso, na fala dos personagens, a gente consiga ouvir e ler com facilidade. É como se eles estivessem o tempo todo contando causos pra gente. É muito raro ver gente fazer isso, tá? Fazer literatura cotidiana de uma forma tão natural. Então, isso é um ponto muito positivo desse livro. Outro ponto positivo desse livro é a questão de que o Moacir sabe escrever histórias. Você não vai ver nenhuma história que seja semelhante aqui dentro. Todas as histórias são histórias únicas e você fica sem saber, sem esperar o que vai acontecer. Tem autores, por exemplo, vou pegar um que está mais na minha cabeça, que é o Lovecraft, que você sente um padrão na escrita. Você sente que a história sempre segue o mesmo modelinho e ela só muda algumas coisinhas, tá? O Moacir não. O Moacir ele escreve histórias únicas, histórias diferentes e que, apesar de terem a mesma temática, quando a gente for falar aqui mais pra frente da temática do livro, eles são completamente diferentes um do outro. O nome Pequenas Hemorragias faz referência a um próprio conto que está aqui dentro, mas eu digo que ele vai além. É interessante ver que o Moacir, quando escreve, ele opta por escrever em relatos. Então a gente não vai ver diálogos escritos travessão, entre aspas, não. É como se uma pessoa estivesse contando o que está na cabeça dela. Muito interessante isso porque a gente está sempre dentro da cabeça do personagem. Até quando ele fala com os outros, a gente está dentro da cabeça dele. A gente só vê a percepção do personagem a partir da sua própria vivência. Então, o que ele expõe para nós, o que ele mostra para nós, vem a partir de pequenos sangramentos. É como se a alma do personagem estivesse sangrando. Muitas vezes ele está numa situação em que a alma realmente está sangrando e o que a gente lê são essas pequenas hemorragias. O fim dos contos são como torniquetes que impedem esse vazamento de sangue. E aí a gente fica tonto por causa dessa ruptura repentina, por causa dessa quebra de fluxo. Tenho a dizer que esse livro me fez sentir burro muitas vezes, porque eu ficava tão atordoado com a história e aí com a quebra de fluxo logo em seguida, que isso me deixava tonto e eu ficava pensando naquele conto e pensando e saboreando um conto. E um livro de conto tem que ser assim. Um conto tem que deixar a gente impactado, tem que deixar a gente engajado na história a ponto da gente ficar tonto quando o nocaute vem. O que eu posso dizer é que esse livro é excelente. Ele é um livro que você devora ele, tá? Eu tinha a opção, você pode ver aí que no canal eu fui falando de alguns contos e a ideia era de falar de um por vez, mas eu não consegui parar de ler e parar para gravar vídeo. A vontade de ler o próximo era muito grande e a escrita do Moacir faz com que a gente queira ler o livro dele, queira saber as histórias que ele tem para contar. É um livro de horror porque, apesar de o monstro ser presente em muitas das histórias, ele não é o ponto principal do horror. O horror ele está muito mais inserido dentro da própria realidade do texto. Eu chego a dizer que o Moacir ele é um grande mentiroso por criar histórias, mas que essas histórias, essas mentiras, contam verdades da nossa vida. E aí a gente lida com o horror da própria realidade, de encarar a realidade, de encarar os problemas que a nossa realidade, a nossa sociedade tem, de encarar os problemas que a nossa vida e o nosso pensamento tem, e as nossas hipocrisias. Então, Pequenas Hemorragias, ele
faz com que a gente sangre junto com o livro, que a gente busque encontrar essas feridas, resolvê-las e assim melhorar de certa forma como ser humano. Então eu recomendo como literatura, recomendo como crítica social e recomendo só simplesmente para quem gosta de uma boa história, um bom caso contado. Espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe o like, se inscreva no canal e se você leu Pequenas Hemorragias, deixa aí no comentário para o Moacir poder ler aí o que você achou do livro. Valeu!